Já se passaram 26 anos desde que a Copa do Mundo de 1998 realizada na França foi disputada, e com grandes jogaços, seleções com verdadeiros esquadrões e craques da bola desfilando, quem ficou com o título foi a dona da casa, a França, que na grande final bateu com facilidade a seleção brasileira por 3-0. Diversos jogadores puderam mostrar suas habilidades naquele Mundial, e alguns em 2024 já não estão mais entre nós. Nesse vídeo você vai conhecer 18 jogadores da Copa de 98 que já deixaram esse mundo. O meio-campo Stephen Malcolm nasceu na Jamaica, e o único clube que defendeu em pouco mais de 10 anos de carreira foi o Seba United de seu país. Foi convocado pelo técnico brasileiro René Simões para a disputa da Copa de 98, onde foi titular em 2 jogos da fase de grupos. Na época ele tinha 28 anos. Em 2001, quando estava com 30 anos, ele voltava de viagem para casa dirigindo seu carro, quando em dado momento, o pneu acabou furando, ocasionando um capotamento. O meio-campo não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo, sendo o primeiro futebolista que jogou o Mundial da França que deixou esse mundo. O também meio-campo jamaicano Peter Cargo, em 1998, era jogador do Harbourville de seu país, mas antes ele tinha acumulado experiências em outros clubes também da Jamaica, além de atuar quase 10 anos no futebol de Israel. E jogou aquela Copa com 34 anos, e nos 3 jogos disputados pela Jamaica, ele atuou em 2, sendo um como titular. Se aposentou aos 35 anos em 1999, e posteriormente começou a trabalhar como auxiliar técnico. Em 2005, quando estava com 41 anos, ele estava a caminho de uma partida de futebol, quando a minivan que o levava juntamente com outros profissionais, acabou capotando, com ele não resistindo aos ferimentos e deixando esse mundo. O meio-campo chileno Fernando Cornejo, em 1998, estava com 29 anos e era jogador da Universidade Católica de seu país. E além da universidade, ele só acumulou experiências no futebol chileno, onde também atuou por O'Higgins e Cobreloa, clube que se aposentou em 2005. Foi um dos convocados pelo técnico Nelson Acosta, e dos 4 jogos da campanha que alcançou as oitavas de final, quando acabaram eliminados pelo Brasil, Fernando Cornejo esteve em campo 3 vezes, sendo 2 jogos saindo do banco. O único jogo como titular foi a derrota para o Brasil. Em 2009, Cornejo vinha se tratando de um câncer no estômago que o vinha lhe perseguindo já há algum tempo, mas com o agravamento da doença acabou deixando esse mundo aos 41 anos de idade. O zagueiro Uther Okafor, em 1998, atuava no Kansas City dos Estados Unidos, mas antes ele havia acumulado experiências por clubes como Mechelen da Bélgica, Hannover 96 da Alemanha e União Leiria de Portugal. Convocado pela seleção da Nigéria para disputar o Mundial da França, o zagueiro na época tinha 30 anos e nos 4 jogos da campanha que alcançou as oitavas de final, ele esteve em campo somente na derrota de 3-1 para o Paraguai em jogo da fase de grupos. No pós-carreira, ele chegou a exercer a função de treinador e de comentarista. Em 2011, aos 43 anos e morando nos Estados Unidos, sua esposa o encontrou sem vida no apartamento, e a suspeita foi de que ele havia tirado a própria vida, mas investigações do FBI concluíram que ele foi assassinado. O atacante Rashid Yekini teve uma carreira recheada de clubes defendidos, com experiências em países como Portugal, Espanha, Grécia e Suíça, quando defendeu o FC Zurich e foi convocado pela Nigéria para a disputa da Copa do Mundo de 98. Naquela Copa, ele estava com 34 anos, e exímio goleador não conseguiu marcar nenhum gol nos 4 jogos que disputou, mas apenas um desses jogos foi como titular. Se aposentou em 2005 no Gateway de seu país, quando estava com 42 anos, e até hoje ele é o maior artilheiro da Nigéria com 37 gols. Em 2012, quando tinha 48 anos, Rashid morava sozinho e vivia doente, sofrendo de depressão e de outras doenças psiquiátricas não reveladas. Sua morte ainda é um mistério, e há relatos de que antes de ser encontrado sem vida, ele havia sido sequestrado. O goleiro colombiano Miguel Ángel Calero foi revelado pelo Deportivo Cali, acumulando também uma passagem pelo Sporting de Barranquilla, e quando foi convocado para a Copa do Mundo de 98, ele defendia a camisa do Atlético Nacional. Durante a disputa da Copa do Mundo, ele foi reserva em todos os jogos da Colômbia que não passou da fase de grupos, não disputando sequer um minutinho saindo do banco de reservas. Entre 2000 a 2011, ele jogou pelo Pachuca do México, onde se tornou um grande ídolo e posteriormente se tornou treinador de goleiros. Em 2007, ele havia sofrido uma trombose no braço esquerdo, o que o impossibilitou de atuar por vários meses. Em 2012, já aposentado, ele passou mal em sua residência, ficando com o lado esquerdo do corpo totalmente paralisado e, socorrido para o hospital, ficou internado alguns dias, onde posteriormente veio a falecer devido à morte cerebral.
O zagueiro árabe Mohamed Al-Khelaifi, em 1998, era jogador do tradicional Al-Ittihad, clube que iniciou a carreira no final dos anos 80, e com 26 anos foi um dos convocados de Carlos Alberto Parreira para servir a seleção da Arábia Saudita. Eliminada precocemente na fase de grupos, Al-Khelaifi disputou 2 jogos, ambos como titular, mas na derrota de 4-0 para a França, ele acabou expulso ainda no primeiro tempo. Esteve em atividade até 2005, quando se aposentou com a camisa do Al-Ahly aos 34 anos. Ídolo na Arábia Saudita, em 2013, quando estava com 41 anos e curtindo já há algum tempo sua aposentadoria, ele sofreu um ataque cardíaco e acabou falecendo. O goleiro marroquino Abdelkader El Brazi, durante quase toda a sua carreira, defendeu a camisa do FAR Rabat de Marrocos, mas antes de pendurar as chuteiras entre 1999 e 2000, ele acumulou uma passagem pelo Ismaili Sport Clube do Egito. Marrocos esteve no grupo do Brasil na Copa de 98 e, sendo um dos convocados, El Brazi não disputou nenhum dos 3 jogos da fase de grupos e, na época, ele estava com 33 anos, sendo o mais experiente dentre todos os convocados de Marrocos. Anos após se aposentar, ele foi diagnosticado com câncer raro e, em 2014, após ficar um tempo internado, acabou falecendo aos 49 anos. A seleção da África do Sul foi uma das estreantes na Copa do Mundo de 98 e, caindo no grupo C, acabou eliminada ao somar apenas 2 pontos. Um dos convocados do plantel era o meio-campo John Moshowel, que fez muito sucesso no futebol da Turquia, com ele em 1998 sendo jogador do Fenerbahçe. Nos 3 jogos disputados pela África do Sul, Moshowel foi titular em todos, mas não marcou nenhum gol. Seus últimos anos de carreira foram no futebol de seu país, e seu último clube foi o Alexandra United em 2013, quando já era um veterano de 48 anos. Em 2015, ele descobriu um câncer no estômago e, de forma repentina, acabou falecendo prestes a completar 50 anos. O zagueiro Trifon Ivanov também havia disputado a Copa do Mundo de 94, quando a Bulgária fez história e alcançou as semifinais, só sendo eliminada pela Itália. Em 1998, ele estava com 32 anos e era jogador do CSKA Sofia de seu país, e assim como 4 anos antes foi titular em todos os jogos que a Bulgária disputou. Só que a campanha em 98 foi bem diferente de 94, pois a Bulgária acabou eliminada na fase de grupos. Se aposentou em 2001 aos 36 anos, no Floridsdorfer da Áustria. Após se aposentar, ficou longe do futebol, se dedicando mais a seus negócios, mas em 2016, quando estava com 50 anos, ele acabou passando mal após sofrer um ataque cardíaco e, não resistindo, acabou falecendo. O atacante sul-africano Phil Masinga atuou profissionalmente entre 1990 e 2002, e nesse período acumulou passagem por 7 diferentes clubes, onde no continente europeu defendeu Leeds United da Inglaterra, St. Gallen da Suíça e Salernitana e Bari da Itália, quando inclusive foi chamado para disputar a Copa do Mundo de 98. Na campanha de estreia da África do Sul, que combinou com a precoce eliminação na fase de grupos, Phil Masinga disputou 2 jogos, apenas um como titular e não marcou nenhum gol. Se aposentou em 2002 no Al-Wahda dos Emirados Árabes com apenas 33 anos. No pós-carreira, ele chegou a trabalhar como treinador. Em 2019, quando estava prestes a completar 50 anos, ele acabou falecendo vítima de um câncer. O meio-campo árabe Khamis Al-Ovairan só defendeu apenas 2 clubes em mais de 15 anos de carreira, tendo iniciado no Al-Hilal em 1991, ficando no clube até 2001 e posteriormente indo jogar no maior rival, o Al-Ittihad, entre 2001 a 2007. Na disputa da Copa do Mundo de 98, ele foi convocado por Carlos Alberto Parreira e nos 3 jogos da campanha foi titular. Multicampeão em sua carreira, com diversos títulos conquistados, ele chegou a atuar ao lado e ser treinado por muitos futebolistas brasileiros. Em 2020, se tratando de um câncer no cérebro, a doença acabou se agravando e, não resistindo, deixou esse mundo aos 46 anos. O meio-campo sul-coreano Yoo Sang-chul atuou profissionalmente durante 12 anos, e nesse período defendeu apenas 3 camisas, a do Ulsan Hyundai, clube que se profissionalizou e também onde se aposentou, e os japoneses Kashiwa Reysol e Yokohama Marinos. Na Copa de 98, ele foi convocado sendo jogador do Ulsan Hyundai, e nos 3 jogos da campanha da Coreia do Sul, ele foi titular em todos, tendo marcado um gol no empate de 1-1 contra a Bélgica. Após se aposentar em 2006, ele iniciou a carreira de treinador, função que exerceu até seus últimos dias de vida. Em 2019, ele anunciou que estava sofrendo de câncer no pâncreas e, passando 2 anos se tratando, acabou perdendo a batalha em 2021, quando estava com 49 anos.
O meio-campo iraniano Mehrdad Minevend, em 1998, estava com 22 anos e era jogador do Persepolis de seu país. E atuando profissionalmente por mais de 10 anos, teve 2 experiências no futebol europeu, passando pela Bélgica e pela Áustria. Durante a disputa da Copa do Mundo de 98, ele foi titular nos 3 jogos disputados pelo Irã, que acabou eliminado precocemente na fase de grupos, só que ele não balançou as redes nenhuma vez. Se aposentou em 2006 no Yazdan de seu país, quando estava com apenas 31 anos. No pós-carreira, chegou a exercer a função de auxiliar técnico. Durante a pandemia, ele chegou a pegar Covid-19 e, com seus pulmões comprometidos, faleceu em janeiro de 2021 aos 45 anos. O iugoslavo Sinisa Mihajlović iniciou a carreira no Vojvodina, mas no país também defendeu a camisa do Estrela Vermelha quando foi campeão da Champions e do Mundo em 1991. Se transferindo para o futebol italiano, ele jogou na Roma e na Sampdoria, sendo no clube quando foi chamado para a Copa de 98. No Mundial, ele foi titular em todos os 4 jogos que a Iugoslávia disputou, tendo marcado um gol sobre o Irã na fase de grupos. Em seus últimos anos de carreira, ele defendeu a Lazio e a Internazionale, clube que se aposentou em 2006. No pós-carreira, se tornou treinador, tendo comandado importantes clubes da Itália, inclusive o Milan. Em 2022, poucos meses após deixar o comando do Bologna, Mihajlović, que vinha lutando contra a leucemia, acabou perdendo a batalha e faleceu aos 53 anos. O meio-campo colombiano Fred Rincón foi um dos maiores futebolistas que o país já produziu, tendo feito muita história no futebol brasileiro, onde vestiu as camisas de Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro. Também jogou no Real Madrid e no Napoli. Durante a Copa de 98, ele era jogador do Corinthians e, na época com 31 anos, foi titular nos 3 jogos da Colômbia, que acabou eliminada na fase de grupos. Se aposentou em 2004 após passagem apagada pelo Timão e, no seu pós-carreira, chegou a trabalhar como treinador. Em 2022, Rincón sofreu um grave acidente em Cali, na Colômbia, com o ônibus batendo violentamente contra o carro que ele dirigia. Alguns dias depois, não resistindo aos ferimentos, acabou falecendo aos 55 anos. O meio-campo marroquino Abderrahim Ouakili iniciou a carreira no FUS Rabat de seu país, mas a maior parte de sua carreira foi no futebol alemão, onde defendeu 5 diferentes camisas, tais como Mainz 05, Munique 1860 e Karlsruhe. Foi a serviço do Munique 1860 que ele foi convocado para a Copa do Mundo de 98, mas nos 3 jogos que Marrocos disputou, ele não foi utilizado em nenhum deles. Se aposentou em 2005 aos 35 anos no Karlsruhe, que na época estava na 2ª divisão da Alemanha. Em 2023, quando estava com 53 anos, ele acabou falecendo, mas a causa de sua morte não foi oficialmente divulgada pela mídia, mas a suspeita foi sendo de câncer. José Carlos de Almeida, ou simplesmente Zé Carlos, iniciou a carreira no modesto São José de São Paulo em 1990, e até chegar no gigante São Paulo, ele passou por vários clubes, tais como Nacional da Barra Funda, Marília, Portuguesa, União São João, São Caetano, Juventude, até se destacar em 1997 a serviço da Matonense na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. O destaque o fez de conseguir um bom contrato com o São Paulo, tendo ficado no clube por 3 anos. Foi a grande surpresa na lista de Zagallo para a disputa da Copa do Mundo de 98, gerando algumas críticas da mídia e de torcedores. Só disputou um jogo no vice-campeonato do Brasil, e foi logo naquele dramático das semifinais contra a Holanda, quando substituiu o suspenso Cafu. Esteve em atividade até 2005, quando teve o Noroeste como último clube da carreira. No dia 25 de outubro de 2024, ele sofreu um infarto fulminante enquanto dormia, e acabou morrendo aos 55 anos de idade.